Boa noite, meu irmão, boa noite, minhas irmãs que vão chegando. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós hoje vamos falar. Seja bem-vinda, Monique, minha irmã. Peço que você possa estender suas mãos sobre mim. Boa noite, irmã. E vamos pedir aquela oração da igreja para que o Espírito Santo venha soprar no meu coração, no nosso coração nessa noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós te consagramos, Espírito Santo, os nossos ouvidos, nossos olhos, nossa boca, nossa mente, nosso corpo, nosso cansaço, nossas vidas, nossas lutas e fadigas. E te oferecemos para a glória de Deus e salvação das almas. Obrigado, Espírito Santo, fica conosco e seja feita a sua vontade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja bem-vindo, Marise, Sueli, Monique, irmãos e irmãs que vão chegando. Vamos começar hoje a nossa partilha. E hoje recebi a incumbência de falar sobre os 2 primeiros capítulos do livro de Tessalonicenses. Capítulo 1 e capítulo 2 do livro de Tessalonicenses. Bem, irmãos, minhas irmãs, a primeira coisa é que é uma carta, essa carta de São Paulo aos Tessalonicenses foi a primeira carta escrita, o primeiro documento, o primeiro texto do Novo Testamento que foi escrito por São Paulo. São Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, como sempre, redigiu o primeiro texto do Novo Testamento, que foi esta carta escrita pelo São Paulo, cujo autor humano e cujo autor espiritual, todos nós sabemos que é o Espírito Santo, né? Bem, essa carta ela é uma demonstração do poder do Espírito Santo aos fiéis. Então, vou tentar contextualizar um pouquinho de forma simples na minha limitação. Ela foi escrita lá para o final do ano 50, início do ano 51, alguns autores põem por ali, né? Lá em Corinto, na comunidade de Corinto, São Paulo tinha ido evangelizar lá na Macedônia, passou por algumas comunidades, chegou em Filipos, e em Filipos houve uma perseguição dos judeus que, com inveja de São Paulo, por conta de os gregos terem recebido a palavra, como eles não queriam, São Paulo foi evangelizando a quem tinha o coração aberto. Então São Paulo ficou ali, naquela sinagoga 3 dias, 3 sábados pregando a palavra, um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo. E aí despertou, porque São Paulo era um homem cheio da ação do Espírito, cheio dos carismas do Espírito Santo. Ele evangelizava na unção e no poder do Espírito. E ali ele sabia muito bem como deixar ser conduzido pelo Espírito. E Deus foi alastrando o seu fogaréu, convertendo pessoas, aderindo pessoas. E isso sempre desperta inveja nas pessoas. E aí os judeus perseguiram ele, expulsaram ele dali. Ele teve que sair. Eu posso até pegar a palavra para a gente ter uma dimensão disso, né? Claramente disso. Isso está lá em Atos, capítulo 17. Capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, né? Passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo dirigiu-se a eles segundo o seu costume e por 3 sábados disputou com eles.
explicava e demonstrava a base das Escrituras que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E este Cristo é Jesus que vos anuncio. Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e Silas, como também uma grande multidão de prosélitos gentios e não poucas mulheres de destaque. E aí veio a perseguição. Os judeus, tomados de inveja, juntaram-se alguns homens da plebe e com esta gente amotinaram a cidade, assaltaram a casa de Jasão e procurando-o entregar ao povo. Mas como não o achassem, arrastaram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados, clamando: estes homens amontinam todo mundo, estão agora aqui. E Jasão os acolheu. Todos eles contrariam os decretos de César, proclamando outro rei, Jesus. Assim excitava o povo e os magistrados, só depois de receberem uma caução, uma garantia de Jasão e dos outros, é que deixaram partir. E a partir daí, São Paulo, certamente com esse desgosto, com essa situação que ele sempre procurava evangelizar os seus irmãos, o seu povo, os judeus, ele foi para Bereia, ficou na Bereia, depois o pessoal foi até esse local onde São Paulo tinha ido pregar o evangelho, ensinar a palavra de Deus, e ele depois teve que ir rumando lá para Atenas, onde ficou lá em Atenas. Em Bereia ficou Timóteo e Silas, que Timóteo começou a caminhar com São Paulo, e aí ficaram ali por um tempo. São Paulo já foi para Atenas e ficou aguardando esses dois irmãos chegarem. E assim que chegarem, muitos autores dizem que a partir daí São Paulo, preocupado, porque foi a segunda viagem dele, ele tinha um ciclo de primeira viagem que se esgotou e tinha iniciado um ciclo da segunda viagem, passando por vários locais que ainda não tinham, inclusive evangelizando em outros locais, inclusive amando do próprio Espírito Santo, que nós falamos numa formação anterior. O Espírito Santo falou que ele deveria ir para o território da Macedônia, lá do grego. E lá nesse território da Macedônia, essa Tessalônica, cidade próspera, é uma cidade portuária, ali ficava na Europa, um pouco entre a Ásia, um local de fluxo de muitas pessoas, um local propício para a evangelização, um grande centro, E era uma cidade como que capital de 4 distritos ali da Macedônia, junto com Filipos, uma cidade importantíssima. E ali ele sofreu essa perseguição, e ali ficou uma comunidade que foi evangelizada por um período curto, e São Paulo, muito cheio do Espírito Santo e preocupado, pediu que esses irmãos pudessem colher informações, e essa primeira carta de Tessalonicenses mostra um pouco isso. E eles vão lá pela segunda vez e retornam depois para São Paulo, lá em Corinto que foi escrita essa carta Tessalonicense. Então vamos pegar lá no capítulo 18, depois desse contexto, só estou situando, nós vamos falar de outras coisas, mas é importante situar, Então esses irmãos enviados por Paulo, recomendados por São Paulo, Silas e Timóteo, eles foram a Tessalônica, porque a coisa desandou a perseguição e atrapalhou um pouco, certamente, dos planos do grande apóstolo do Espírito Santo de evangelizar, o grande missionário do Espírito Santo. E aí São Paulo aguarda, e aí, enquanto eles estão recebendo informações, São Paulo depois se encaminha, evangelizou algumas pessoas, lá inclusive em Atenas. Nós temos aqui no final do capítulo 17, que diz que alguns aderiram a ele, a fé, e está Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros. Então vamos lá. No capítulo 18, olha o que está escrito aí. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. E aí ele começou a se enturmar ali em Corinto, uma grande comunidade onde Deus abençoou largamente com seus dons, com suas graças do Espírito Santo, dons sinais da palavra. Então, e aí temos 2 cartas maravilhosas que São Paulo redige cheio do Espírito Santo para essa comunidade de Corinto. E ali em Corinto, chega quem? Lá no versículo 5. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, dando aos judeus testemunho de que Jesus era o Messias. Então chegaram para consolo de São Paulo, lá em Corinto, com informações da comunidade tessalônica. Comunidade, na sua maioria, eram pessoas que aderiram à fé,
eram pessoas que não eram judeus, chamados gentios, né? Então eram os gregos ali que Deus tinha tocado profundamente o coração dele. E nesse contexto, São Paulo vai redigir essa carta. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Final, alguns autores colocam no ano 50, lá no verão do ano 50 no Oriente, e uns mais no início do ano 51. É o primeiro livro do Novo Testamento, a primeira carta de Tessalonicenses, escrita no grego, né? Um grego popular chamado, como é que é o nome mesmo? Esqueci o nome do que se dá. É o grego popular da koiné, como se chama, grego popular, um grego falado pelo povo, não um clássico dos grandes filósofos, ok? E aí São Paulo escreve essa carta é levada depois por eles, né? São Paulo é levado essa carta depois. E aí depois vão ter a resposta da segunda carta, do que chega. Mas, enfim, contextualizando, o que o Senhor nos fala hoje, meus irmãos, minhas irmãs? Vamos pegar agora lá a carta. Fizemos uma simples introdução e vamos pegar a beleza dessa carta, escrita pelo Espírito Santo com Paulo. São Paulo e o Espírito Santo a escrever. Então, eu vou abordar esse primeiro e segundo capítulo. E o que o Senhor me trouxe ao coração? Então, essa carta fala muito para a gente daquilo que é o ministério de São Paulo no início, nesses 2 primeiros capítulos. Ele vai mostrar a grande importância que tem na igreja, que tem na evangelização, a palavra e o Espírito. Então, a palavra de Deus, o evangelho, toda a realidade revelada por Jesus, tudo aquilo que Jesus fez, realizou e viveu, a boa nova, que São Paulo foi tocado tão profundamente quando ele se converteu, o Senhor, como que colocou o pergaminho no seu coração, a palavra dentro do seu coração com fogo e disse, olha, anunciai para todas as nações esse evangelho. E ele escreveu aquela, né, o Espírito Santo fez ele escrever na carta de Coríntios, ai de mim se eu não evangelizar, porque o imperativo de Deus foi fortíssimo. Então São Paulo, nós podemos perceber nesses 2 primeiros capítulos, que ele dá muita ênfase à palavra, porque a palavra de Deus tem poder e nela é revelado os desígnios de Deus. A palavra e o Espírito caminham juntos. A palavra de Deus e o Espírito Santo, sempre. E São Paulo sabia muito bem disso, porque ele mesmo experimentou isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Lá no capítulo 9, meu querido meu irmão, espero que essa partilha seja uma partilha do nosso estilo carismático, né, pentecostal. Ok? Então é isso. Então o que aconteceu? Lá no capítulo 9, São Paulo tinha vivido o seu retiro de 3 dias, ficou cego, não comia nem bebia. E Ananias, cheio do Espírito, foi encaminhado para ir até São Paulo. E ali ele orou por São Paulo. E a palavra está escrita assim. Vamos lá. Versículo 17. Ananias foi, entrou na casa, impôs-lhe as mãos e disse, Saulo, meu irmão, Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho enviou-me para recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram-lhe dos olhos umas como escamas e recuperou a vista. E ele ficou cheio do Espírito Santo. E nunca mais São Paulo foi o mesmo. Ok? São Paulo ficou cheio do Espírito Santo. Ele era, né, um doutor da lei, fariseu, muito bem formado. Ele aprendeu ali na escola de Gamaliel, grande doutor da lei, grande teórico, grande mestre dos judeus. Então ele aprendeu toda a Torá, toda a lei, toda aquela maravilha. Então ele foi muito instruído, muito bem formado. E a partir daquilo ali, e toda a revelação que Jesus foi dando para ele neste encontro, e posteriormente, na medida que ele foi orando, ele era um homem de muita escuta de Deus, um homem de muita intimidade, o Espírito Santo com um fogaréu dentro dele abrasando. Diz a palavra que ele crescia em santidade, crescia a graça de Deus, o poder do Espírito na vida daquele homem. Ou seja, Deus queria salvar muitas almas. Ele, como pregador missionário, ele abria a alma ao poder de Deus, se consagrou inteiramente como celibatário e cheio do Espírito Santo, foi pregar a palavra de Deus. E a comunidade de Tessalônica foi uma comunidade que experimentou esse Pentecostes, a salvação de Jesus através da pregação do ensino de São Paulo. E foi uma comunidade que poderia dizer, assim como a comunidade de Corinto,
que eu posso ler um trecho muito lindo, que nós vamos ver nessa carta, aquilo que esse desenho dessa carta de 1 Tessalonicenses e 2 é uma manifestação do ministério de São Paulo, esse ministério fecundo pelo poder do Espírito Santo, esse ministério que atingia as pessoas, e as suas cartas nada mais eram que era uma demonstração em forma de escrita da mesma ação do Espírito Santo, que desenhava, que construía nos corações a carta de Cristo. Tem um trecho muito interessante de São Paulo, escrito aos 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte: não há dúvida de que vós sois uma carta de Cristo redigida por nosso ministério e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em vossos corações. Veja bem, né? Isso ele escreveu para os coríntios, está na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Mas esta comunidade tessalônica experimentou exatamente isso. E aí ele vai escrever, né, logo no início da carta, né, não cessamos de dar graça a Deus por todos vós, de lembrar-vos de nossas orações. E faz todo um elogio das obras de fé daquela comunidade. Porque São Paulo tinha recolhido, através de Timóteo, através de Silas, os frutos da pregação apostólica, os frutos do derramamento da graça de Pentecostes ali. Então vamos ver lá a fé, a obra da fé, sacrifício da caridade, firmeza da esperança. E aí São Paulo, no versículo 5, olha o que está escrito: o nosso evangelho vos foi pregado não somente por palavra, mas também com poder e com o Espírito Santo, com plena convicção, e sabeis o que temos sido entre vós para a vossa salvação. Então, a nós, comunidade de Santos Anjos, você que vai ouvir essa simples, singela colocação, então vamos ver um pouco do segredo desse homem. Ele foi tomado pelo senhorio de Cristo, teve um encontro pessoal com Jesus na rua lá em Damasco, na rua direita. Teve aquela experiência da luz que brilhou para ele, e ele falou, ficou cego e falou: Senhor, quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí viveu um retiro de 3 dias, no silêncio, e Deus foi falando com ele certamente, o Espírito Santo, foi batizado, ficou cheio do Espírito Santo e saiu como um fogaréu incendiando o mundo, pregando a palavra de Deus e fundando comunidades. E ele tinha levado essa experiência do poder do Espírito Santo, porque a pregação, a palavra e os sinais acompanham a pregação da palavra, e deveriam acompanhar sempre. Nós é que não permitimos, pela nossa infidelidade, por não estarmos fechados à ação do Espírito Santo, por não estarmos vivendo uma vida de íntima com o Senhor. Claro que o Espírito tem liberdade, ele faz o que ele quer, a hora que quer, através de quem quer. Mas a palavra e o poder do Espírito em São Paulo nunca foram separados. Isso produzia conversões de muitas pessoas. Somente os endurecidos, invejosos, que se fechavam, ficavam refratários a isso. Então vejamos nesse primeiro capítulo, São Paulo vai falar também para eles que assim como ele, o apóstolo, né? Como esse apóstolo semeou no Espírito, levou o Evangelho e permitia que a ação de Deus atingisse os corações, as pessoas também faziam o seu caminho espiritual. Então aqui no versículo 1, 2, 3 e 4, vemos os frutos dessa semeadura. Semear no poder do Espírito, para que a semente entrando na terra encontre o local e acolhendo a palavra de Deus, ela vai produzir os frutos abundantes para a glória de Deus. E foi o que aconteceu, né? São Paulo no versículo 6 vai dizer o seguinte: e vós vos fizeste imitadores nossos e do Senhor, ao receberdes a palavra, apesar das muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Em verdade, partindo de vós, não só ressoou a palavra do Senhor pela Macedônia e Acaia, mas também se propagou a fama da vossa fé em Deus por toda a parte. De maneira que não temos necessidade de dizer coisa alguma. Ou seja, o trabalho foi bem feito. Então, assim, a nossa entrega a Deus na obra que Deus nos escolhe a fazer, se for bem feito,
se a gente permitir que esse mesmo Deus Todo-Poderoso, que os apóstolos, os discípulos, as pessoas da primeira hora da igreja conheciam tão bem, o poder do Espírito Santo, a abertura, se a gente deixar o nosso coração ser envolvido, sermos direcionados, conduzidos de verdade, não com uma teoria, aprendermos a ser dirigidos pelo Espírito Santo, conhecer quem é o Espírito Santo, nós vamos ver a fecundidade do nosso trabalho apostólico na igreja também, no mundo. A nossa intercessão, nossa oração, nossa pregação, a nossa visita aos doentes, tudo vai dar um fruto maravilhoso. Então, sem a corrente de graça que vem de Pentecostes, meu irmão, minha irmã, é fracasso. Vai semear, vai colher pouco, não tem muito o que fazer. A palavra de Deus não pode ser separada do Espírito de Deus. Jesus não separa do Espírito de Deus. O Pai fala quando quer agir na história, e a sua palavra vem, e ela é executada pelo Espírito Santo. Então Deus fala, Jesus, e o Espírito executa Jesus, executa os desígnios do Pai. A Trindade sempre agindo aí. Ok? Então, vamos vendo nisso tudo, que nesse primeiro e no segundo capítulo, São Paulo faz uma saudação na estrutura da carta, né? Uma saudação, tem uma introduçãozinha, uma saudação comum dele, depois tem alguns conteúdos importantes no meio da carta, lá para o terceiro, para o quarto, para o quinto, dogmáticos, que hoje não vou falar muito nisso, vamos deixar, se o Senhor quiser e o permitir, na segunda e na sexta-feira, onde tentaremos estar trabalhando essa carta aí, ok? Então, no finalzinho da carta está escrito assim, ó, do capítulo 1. De fato, a nosso respeito, conta-se por toda parte qual foi o acolhimento que da vossa parte tivemos, e como abandonaste os ídolos e vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e aguardaste do céu o seu Filho, que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira iminente. Bem, veja que, assim como nós que somos evangelizados, você que é evangelizador, quer ser evangelizador, quer ser evangelizadora, note bem. Você quer ser evangelizadora? Você quer evangelizar, homem? Você quer, Leandro, evangelizar? Eu quero evangelizar? Então precisamos ver algumas coisas, né? Primeiramente, a palavra de Deus não pode ser decoração nas nossas casas. Ela tem uma importância fundamental, sempre para os judeus, porque é a palavra de Deus que tem poder. Ela muda a vida, ela traz cura, libertação e salva. Então Jesus falou, quem guarda a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, assim, levar a sério a palavra de Deus é levar a sério a vida eterna. Não lê a palavra de Deus, se preocupe, porque alguma coisa com você não está certo. Se você não procura o evangelho de Deus, conhecer a Sagrada Escritura sendo cristão, católico, seja qual nome que for, alguma coisa está errada. A palavra de Deus é a palavra da revelação de Deus, e ela tem poder de salvação. Se você deixa ela penetrar na sua vida, ela produz milagre, cura e libertação. Maria acolheu a palavra de Deus, está aqui atrás de mim um quadro, ela acolheu e gerou o verbo. Porque Deus derramou também o Espírito Santo. Veja, a palavra que é ouvida, que é entendida, que é acolhida, e o Espírito Santo que a realiza. E aí verbo se fez carne, ok? Então precisamos levar mais a sério, mais amor, mais carinho a palavra do Senhor. Não é qualquer palavra. E nós vamos ver isso no capítulo 2, que São Paulo dá um toque para a gente fundamental, para que nossa vida tenha uma qualidade espiritual, como um evangelizador, como consagrados, como filho de Deus. Bem, olha só o capítulo 2, no versículo 13, que palavra importante. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes, e acolhestes. Ei, meu irmão, minha irmã, você escuta muitas pessoas, mas se não ouvir a palavra de Deus, não tem salvação não, hein? A palavra de Deus é que salva. Se um pregador está pregando, eu, seja quem for, está pregando, o que importa é a palavra de Deus. Podemos dar belos testemunhos, falar de coisas que... Mas a palavra de Deus produz fé. E produz fé, esperança e abre a alma para a caridade.
Então é a palavra revelada que salva o homem, que cura e liberta, que expulsa os demônios, que vai restaurar esse mundo. Esta palavra, diz lá em Hebreus, no início do livro, conserva este mundo. Vede que o Pai emitiu sua palavra, que é uma pessoa, Jesus Cristo, e toda a revelação que ele trouxe, que chama-se Evangelho, tem uma eficácia. E olha que continua a palavra. É a colheita não como palavra de homem, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. Olha, a palavra de Deus está agindo eficazmente na sua vida? É uma pergunta, é uma simples pergunta. Está sendo eficaz? Está produzindo frutos? Aonde estão os meus frutos? Está convertendo? Está mudando? Está transformando? Está edificando o reino de Deus? Está produzindo fruto de santidade? Está aumentando a minha fé, minha esperança, minha caridade? Está produzindo unidade, comunhão, obediência, salvação? Está trazendo cura e libertação? A palavra de Deus está penetrando, gerando Deus dentro de mim? Jesus Cristo vivo, me arrancando do pecado? A palavra de Deus está fazendo isso? Quais são os frutos que manifestam que a eficácia da palavra de Deus também está atingindo a minha vida e a sua vida? Então você veja que tem uma importância capital, radical, esta palavra na vida de São Paulo apóstolo. E ela é ministrada com a ação do Espírito Santo, sempre, com os dons, com os carismas, com a ação poderosa daquela pessoa que veio levar a igreja adiante e que é a alma da igreja. Então vejamos que tanto a palavra evangelho como pregação da palavra, nesses 2 primeiros capítulos, aparece muitas vezes. Tanto também a palavra Espírito Santo. Então está ali, nesse terreno desses 2 capítulos, uma atmosfera pneumática, carismática forte. Existe uma atmosfera da palavra de Deus muito forte ali. E São Paulo semeou aquilo ali. Quais foram os frutos autênticos da semeadura do apóstolo? E que a gente pode pensar no nosso ministério, no nosso serviço, na nossa evangelização. Quando a gente ensina, prega, ora, intercede, ou seja lá, o que Deus nos mandar fazer. Vede que, capítulo 1, versículo 9. E como abandonarte os ídolos e vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então veja que a pregação do evangelho semeado pelo apóstolo foi tão impactante que as pessoas largaram seus ídolos. Tessalônica é uma cidade grega e os gregos tinham um monte de mitos. Tem na filosofia, nos mitos antigos, tem a Deus para tudo qualquer lado, um monte de representação humana de divindade, um monte de figura, um monte de estátua. Acreditavam em vários tipos de deuses, histórias, livros e livros, poetas e poetas. E São Paulo chegou ali para pregar o evangelho de Jesus Cristo e as pessoas se converteram, largaram aquilo tudo, mudaram de vida. Olha o fruto. Se Deus não realizar através de ti, na vida das pessoas, milagres e cura, libertações, prodígios e portentos, mas as pessoas, através de você, se converter à fé e crer em Jesus Cristo, se salvarem, meu irmão, minha irmã, que maravilha. O que adianta eu estar aqui falando se o teu coração e o coração das pessoas não mudarem? Se continuar arraigado no pecado, se continuar fora da vida de Deus, o maior fruto que eu possa ter desse ensinamento, espero que atinja as pessoas aí, Deus o queira, é que as pessoas se convertam e vivam. Porque não sabemos quando o Senhor voltará, mas quando Ele voltará e ponto, acabou. E quando voltar vai querer encontrar as almas acesas, vigilantes na ação da graça. Não vai querer encontrar a gente dormindo no pecado. Não vai querer a gente chegue da unção. Vela acesa, vigilante na fé, orante. Então veja que o fruto dessa evangelização de São Paulo é um fruto eficaz, que atingiu aquela comunidade
impactou, e logo depois o demônio, com uma fúria, se servindo daqueles judeus, por inveja, porque a inveja está lá em sabedoria, a morte entrou no mundo pela inveja do demônio, né? E o mesmo demônio agia perturbando a vida de São Paulo, porque as pessoas santas, as pessoas cheias de Deus, elas são perseguidas. Então, se a gente sabe também que a perseguição, ela prova somente a nossa fé, não tem nada mais do que isso, porque todo poderoso Deus é maior do que ele está no mundo. Mas a perseguição é necessária porque é um sinal da qualidade, da fidelidade daquele que se dispõe a servir a Deus. É a sorte de quem é discípulo. Se perseguiram a cabeça, o mestre, quanto mais nós, discípulos. Seríamos até impostores, de repente, se não estivermos passando por provações, se agradamos a todo mundo. Ok? Então, vamos falar um pouquinho desse segundo capítulo, e São Paulo vai mostrar através dele, ele faz ali um resgate desse apostolado que ele fez e vai mostrar algumas coisas importantes para a gente, algumas coisas importantes, que precisamos então colocar a palavra de Deus no seu devido lugar, que precisamos estar cheios do Espírito Santo, e temos que ter alguns critérios interiores purificados pelo mesmo Espírito para evangelizar, para servir a Deus. E um que eu anotei, né, aqui que eu acho que é muito importante, é no versículo 6, versículo 5. Não se levar por fins interesseiros. Então, quando a gente serve a Deus, o nosso coração, muitas vezes, no início, tem muito interesse. Interesse de que as pessoas nos chamem para pregar, para orar as pessoas. Interesse de que as pessoas nos reconheçam, nos aprovem, que a igreja, fulano, beltrano. Interesse. Alguns até, de forma equivocada, buscam interesse financeiro, que não é bom. Aí é perigoso. Aí transita por um lado do pecado. Então, os interesses, eles precisam ser purificados. O único interesse de quem evangeliza o seu interesse é a glória de Deus e salvação das almas. Fora disso, meu irmão, minha irmã, isso tudo é encheção de linguiça. A glória é só de Deus. Ninguém tem que vir me aplaudir porque preguei, o Espírito Santo me usou, ou bater nas minhas costas, ou ficar me elogiando. Eu não preciso dessa recompensa humana. E Jesus disse isso claramente. Quem busca a sua glória já encontrou a recompensa. Nós temos que buscar unicamente a glória de Deus e fazer as coisas para a glória de Deus e salvação das almas. O resto é com Deus. Que ninguém veja, ninguém aplauda, ninguém te louve. Inclusive, se nos perseguisse, falasse mal de nós, seria uma bem-aventurança maravilhosa. Então precisamos amadurecer e sair daquele estado de infantilidade, adolescência espiritual, em que por nossas carências e problemas não resolvidos na infância, adolescência e na juventude, queremos receber das pessoas elogios, confirmações, aprovações. Então purificar os nossos interesses no Evangelho. O único interesse, a glória de Deus, a salvação das almas. Mais nada. Nós somos servos inúteis. A glória é toda de Deus. Segundo critério interessante que São Paulo coloca, não buscar a glória dos homens, já foi falado, né? E um que é muito importante, meu irmão, minha irmã, que eu peguei e separei aqui, está lá em Gálatas, de que ele fala, que eu vou ler de Gálatas, e que ele fala aqui também. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Isso estava claro com São Paulo. E se estiver claro com a gente, nós vamos acertar com Jesus. Mesmo que não possamos acertar com as pessoas que querem um evangelho diferente daquele que é pregado. Jesus nunca falou para o homem, busca a recompensa dos homens. Deixa receber a recompensa no céu. Então façais com o coração livre e pobre, sem receber presente, sem receber nada. Não precisamos disso. Por isso, me poupe, porque eu ainda sou muito soberbo, vaidoso, e eu preciso crescer na santidade. Então, colabore comigo, eu colaboro contigo. Nós não precisamos de glória, de louvores, de elogios, precisamos de santidade. Então está escrito assim, Gálatas 1, versículo 10. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou o de Deus? Olha aí.
Por acaso tenho interesse em agradar os homens? Se eu tenho interesse de agradar vocês e não denuncio o teu pecado e você não se muda de vida, meu irmão, minha irmã, eu não estou agradando a Deus. E não agradar a Deus não vai dar certo. Porque é uma idolatria agradar o irmão e desfazer da glória de Deus. É uma idolatria servir ao homem e deixar de servir a Deus. É uma idolatria botar o homem acima de Deus. Por isso que o primeiro critério é saber, eu preciso agradar a Deus e mesmo que eu desagrade a muitos. E quando é caminhado pelo Espírito, pela palavra, é evangélico. Os santos viveram isso, pedra de escândalo. E aí continua, por acaso tem interesse em agradar os homens? E olha só que coisa fundamental desse apóstolo, desse homem de fé, santo, doutor. Se quisesse agradar os homens, não seria servo de Cristo, discípulo de Cristo. Se fosse assim, João Batista não teria perdido nem a cabeça. Se fosse agradar o rei lá, com a Herodíades. Ah, esse casamento está muito bom, que maravilha. Não, essa mulher não te pertence. Mulher, esse homem não é seu, é do teu irmão Filipe. Aí, não, arranca a cabeça dele. Vamos arranjar oportunidade, vamos acabar com a voz. Esse cara incomoda, esse cara não presta. Vamos dar um jeito. Ele não faz as nossas artimanhas. Meu irmão, minha irmã, cuidado. Eu também digo para mim também. Se a gente quer agradar todo mundo, não tem como. Nem Jesus agradou todo mundo. Ou queremos ser mais do que Jesus Cristo. Então, agradar todo mundo é um sinal que a coisa não está certa. Agradar a Deus desagrada este mundo, agrada a Lúcifer, agrada as estruturas de pecado, desagrada a homens. Mexe com o inferno para reconstruir o reino. Desagradar às vezes a esposa, filho, neto, pessoas de uma fraternidade por conta da verdade do evangelho. Às vezes não queremos, não é assim? E queremos ser evangelizadores de Deus, não vamos tornar, a gente vai começar a perder unção, vai esfriar, vai se afastar de Deus. Deus não põe mão na infidelidade, na idolatria do coração do homem. Temos que amar os irmãos, amar os homens, sim, mas não idolatrá-los, colocá-los no pedestal de Deus. A ninguém a glória, só a Deus a glória. Tudo é dele, por ele e para ele, amém? Isso afasta a gente da unção de Deus. Jesus, inclusive, afasta a fé. Jesus disse, como podereis crer, vós que buscais as glórias um dos outros? Jesus falou lá em João, palavra do Senhor, né? Voltando a Tessalônica, então, mais um critério que São Paulo utilizou. Ele tinha um profundo amor por Jesus Cristo. Veja aqui, no versículo 4... Também, no 3, ele põe mais um. A nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas, nem de engano. Mas como Deus nos julgou digno de confiar ao Evangelho, falamos, não para agradar os homens, e sim a Deus que sonda os nossos corações. Então, assim, toda a nossa missão, santidade e evangelização precisa ser profundamente purificada, profundamente purificado. Por que eu canto? Por que eu prego? Por que eu rezo as pessoas? Por que eu administro? O que eu estou fazendo na igreja? Por quê? Qual é a minha intenção? Essa pergunta é ser feita. O que eu estou fazendo? Por que eu faço isso? Para me preencher? Para que as pessoas venham me colocar em impostos? Aumentar cargos? Receber benefícios? Até de Deus? Eu tenho que buscar Deus independente do que Ele possa até fazer, sabia disso? Isso é uma purificação maior, muito maior que nós podemos falar em outro momento. Mas fazer a Deus porque eu amo, e eu sirvo quem eu amo. E porque Deus é meu Senhor, eu vou servi-lo com amor. E o que Ele me pedir, eu vou fazer por obediência. É claro, passa pela obediência da igreja, do Papa, dos bispos, dos padres, do fundador, ou do padre da pastoral que você está, dos coordenadores. Claro, passa por tudo isso aí. Mas temos que purificar a intenção. É por ti, Jesus. Somente por ti. É por ti, Deus. Porque tu és o dono do meu coração. Consagrou-me a ti.
me separou, me ungiu com teu Espírito, e por ti eu vou cumprir a obra que o Senhor mandava fazer, mediante as mediações humanas, as autoridades que Deus colocou no nosso caminho, que nos pede. Mas é por ti, Senhor. Por ti, Senhor, eu vou obedecer. Por ti eu vou servir. Ok? E ele vai dizendo, não tem intenções fraudulentas, e nem engano e erro. E aí, meu irmão, outra orientação. Não pregamos a nós mesmos, mas a palavra do Senhor. Não ensinamos da nossa cabeça, mas o que está escrito e o que é ensinado pela Santa Igreja. É da doutrina, a verdade. O amor e a verdade caminham juntos. O Espírito Santo e a palavra caminham juntos. Então, a purificação do coração. E outra coisa é dar a própria vida. O versículo 8 do capítulo 2 diz assim: assim, em nossa ternura por vós, desejávamos não só comunicarmos o evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, porquanto nos sois muito queridos. Ok? Então veja, aí o testemunho de quem é tocado pela graça de Deus caminha com a evangelização. Temos o testemunho. São Paulo foi testemunha, ele experimentou a conversão dele, teve um encontro com Deus, viu a ação do Espírito, foi curado da sua cegueira, voltou a enxergar, ficou cheio do Espírito. Testemunha. E aí vai pregar, ele foi ensinar. Claro, Deus enviou ele. Né? Deus enviou ele, ungiu e enviou. Mas veja que isso tudo foi sendo construído progressivamente dentro desse homem. Ele foi tornado o Paulo que nós podemos conhecer. Ele foi transformado pela ação do Espírito Santo. Essa carta ao Tessalonicenses, a primeira carta escrita por ele, e o primeiro texto do Novo Testamento escrito foi esse aí, com tintas do Espírito Santo nos corações, escrito na vida das pessoas que ele evangelizou lá em Tessalônica, e ele depois redigiu o texto daquela ação apostólica fecunda que Deus tinha feito através dele. Os frutos da evangelização foram tão profundos que eles quiseram imitar a Jesus e ao próprio Paulo, como ele mesmo falou. E passaram por provação, passaram por perseguição, passaram por muita provação. Certamente porque aqueles mesmos judeus, às vezes pessoas não queriam a luz da fé acesa. Mas, veja só, o finalzinho da carta, no capítulo 2, versículo 17, finalzinho da carta, no finalzinho deste capítulo, está escrito assim: nós, irmãos, separados de vós por algum tempo, de vista, não de coração, temos o mais vivo ardente desejo de vos rever, pelo que fizemos o possível por ir visitar-vos, ao menos eu, Paulo, em diversas ocasiões. Mas Satanás nos impediu, pois quem senão vós será a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa coroa de glória ante nosso Senhor Jesus no dia de sua vinda. Sim, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. O capítulo 3, o 4 e o 5 falam um pouquinho mais profundamente dessa segunda vinda de Jesus, que assim para muitos naquela época era uma coisa meio que iminente. São Paulo, ele sempre escreveu aquilo que era próprio escrever de muitos autores naquele contexto. Porque, na verdade, meus irmãos, desde que houve Pentecostes, desde que Jesus veio, houve já a plenitude dos tempos. Eu separei um textozinho de João Paulo II, numa carta que eu já falei, que eu já li, chamada a Mãe do Redentor, para a gente ter um pouquinho dessa dimensão, por conta dessa expectativa que eles tinham na vida iminente de Jesus, né? Então, essa vida iminente de Jesus, ela está iminente, porque para Deus um dia é como 1000 anos, 2, 3 dias, 3.000 anos, ok? Está lá em Pedro. Para Deus um dia é como 1000 anos, imagina 3 dias, 3.000 anos. Então, assim, para Deus é tudo muito rápido. Então, assim, o tempo de Deus não, o tempo é de Deus, a eternidade age de uma forma diferente. Agora, sim, ele estava na vida iminente porque está iminente, sim. Desde quando Jesus veio e morreu e ressuscitou, e mandou o Pentecoste, o tempo da igreja é um tempo da segunda vinda. O tempo da igreja é um tempo de espera.
Tenha clareza disso. O final dos tempos foi inaugurado já com a igreja. Desde lá de Pentecostes até hoje, estamos no final dos tempos. Vou ler um texto aqui de João Paulo II que nos ajuda a ilustrar bem isso. Vai falar sobre a encarnação do Verbo, que São Paulo também, cheio do Espírito Santo, um homem sempre cheio do Espírito Santo. Boa recomendação para você e para mim, pedir o Espírito Santo abundantemente, porque vamos dar muito fruto assim. Está lá em Gálatas 4, versículo 4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei. Então a plenitude dos tempos se cumpriu com a encarnação de Jesus. E aí João Paulo II vai explicar o que significa isso. Anote aí, escute aí. Esta plenitude indica o momento fixado desde toda a eternidade, em que o Pai enviou seu Filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa plenitude designa o momento abençoado em que o Verbo que estava junto de Deus se fez carne e habitou entre nós, fazendo-se nosso irmão. Essa plenitude marca o momento em que o Espírito Santo, que já tinha infundido a plenitude de graça em Maria de Nazaré, plasmou no seio virginal a natureza humana de Cristo. A mesma plenitude denota naquele momento em que, pelo ingresso do eterno no tempo, do divino no humano, o próprio tempo foi redimido e tendo sido preenchido pelo mistério de Cristo, e se torna definitivamente tempo da salvação. Este tempo é tempo da salvação, são os últimos dias. Então, eu vou pegar o rodapé que ele vai explicar, João Paulo II, carta, Mãe do Redentor, documento 116, se você quiser, número 1, diz assim: a expressão plenitude dos tempos é paralela a outras expressões análogas do judaísmo, quer bíblico, quer extrabíblico, e especialmente do Novo Testamento. Sob o ponto de vista formal, ela indica não apenas a conclusão de um processo cronológico, mas, sobretudo, a maturação e o desenrolar de um período particularmente importante, porque orientado para a realização de uma expectativa, revestindo-se por isso mesmo de uma dimensão escatológica, atendo-nos à confirmação de Gálatas 4:4 e ao respectivo contexto, o que sucede ao advento do Filho de Deus, que vem revelar o tempo que o tempo preencheu. Por isso, assim dizer, na sua medida, isto é, o período marcado pela promessa feita a Abraão, bem como pela lei transmitida por Moisés. Chegou o ponto culminante, no sentido de que Cristo cumpre a promessa divina e a torna superada a antiga lei. E esse plenitude dos tempos inaugurou com Cristo, concluiu ali na morte e ressurreição, e começou o tempo da igreja, que é o tempo de salvação até a sua segunda vinda, que vai acontecer a qualquer momento, que não sabemos nem o dia, nem sabemos nem a hora. Ok? Então nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente disso, talvez segunda ou sexta-feira, sobre essa verdade da segunda vinda de Jesus. Ela vem uma parousia individual com a nossa morte e vem a universal para toda a humanidade. Vai vir, é dogma de fé da igreja, a segunda volta de Cristo. Que lá em Tessalonicenses eles ressaltaram, no final do capítulo 1, São Paulo mostrou isso, né? Porque era um assunto que se interessava muito aquele povo também. Lá, ó, versículo 10, capítulo 1. E aguardaste do céu seu Filho, que Deus ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da era iminente. Com a ressurreição de Cristo está inaugurado os últimos tempos. Então, Jesus subiu, e assim como ele subiu, ele voltará com seu corpo, com sua alma, com sua divindade de glória no céu, com os anjos, para julgar, ressuscitando todo mundo que estiver morto, primeiro, como diz São Paulo, e os que estiverem aqui serão transformados. Mas isso é um outro papo, ok? Lá também, no segundo capítulo, também, no finalzinho, está escrito: pois quem senão vós será nossa esperança e nossa alegria e nossa coroa de glória ante nosso Senhor no dia de sua vinda. Sim, sois vós nossa glória e nossa alegria. Então essa segunda vinda é algo certo, querido, querida. Vão surgir pessoas de São Pedro que vão dizer assim:
nada aconteceu até agora, tudo continua como antes. Mas São Pedro alerta, olha, esqueceram que havia antigamente um céu que foi imerso pela água? Assim vai acontecer também. Dava-se casamento, faziam, O que nós temos que fazer? Viver o que o Senhor nos mandou fazer. Quem ele foi, né, uma parábola, subiu e designou a gente o que temos que fazer. Deus te mostrou o que você tem que fazer, faça com carinho, com muito amor. Sede santo e se dedica ao ministério, ao serviço, à pastoral que Deus te deu. Se entregue, se consagre, como diz São Paulo a Timóteo, ao ministério que Deus te deu. Faça com zelo, com carinho, com amor. Multiplique para a glória de Deus. E fazendo, se ocupando nisso, você não tem nada que temer. Na verdade, o medo é sinal de pouco amor. Muito amor aguarda a segunda vinda. E quem ama muito até se antecipa. Pode me levar, porque quero te encontrar. Era assim que esse homem chamado São Paulo vivia. Morrer para mim é lucro. Se é para vós, eu fico. Mas para mim é melhor partir. Ok? Então, assim, São Paulo, na segunda carta, ele vai reorientar algumas pessoas que achavam que ele estava dizendo que ia vir logo. Porque é uma linguagem comum, uma linguagem escatológica, é uma linguagem comum desde a partida de Jesus, da primeira vinda. A segunda vinda é uma linguagem comum, isso é falado com toda a transparência. Nós que ficamos cheios de dedinhos. Jesus vai voltar, que venha, Senhor, Maranatá. Porque isso um dia terá fim, gente. Novos céus e novas terras, nova terra, onde habitará a justiça. Vamos orar agora, pedindo ao Senhor a bênção dele, a graça, ok? Não tenhas medo, mas temos que fazer o que São Pedro orientou, né? Viver a santidade com a qual apressais a vinda do Senhor. Não queira atrasar a vinda do Senhor na sua vida, vivendo uma vida sem santidade. Olha, isso não é bom. Orai e vigiai, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. E o Senhor fala claramente, vai vir no momento que ninguém espera, que ninguém está esperando que você. Deus vai fazer isso no universo inteiro, então Deus é todo poderoso. Na hora que menos imagina, o Senhor vai dar o sinal da trombeta do arcanjo, vai voltar no céu com sua glória. Amém? Então, sejamos santos e fiéis àquilo que foi designado pelo Senhor a você. Você sabe que Deus te mandou fazer, então faça com amor e se dedique e escute o que a igreja tem a ensinar. E não temos o que temer. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra de São Paulo, ou melhor, por essa sua palavra através do seu apóstolo, Paulo, que está contigo, Pai, agora no céu. Senhor Jesus, obrigado por este homem missionário, apóstolo, doutor, santo. Ele está contigo aí no céu, e eu peço a intercessão dele e a sua, mamãe, Maria, para que seja derramado o Espírito Santo sobre as pessoas que estão ouvindo agora esta formação, as pessoas que vão ouvir, Senhor, se ouvirem, sejam cheias do Espírito Santo. Envia, Senhor, e realiza na vida desses irmãos, dessas irmãs, na minha vida, um novo Pentecostes. Dai-nos, Senhor, as sementes de um novo Pentecostes. Atualize e realize uma primavera nos nossos corações. Senhor, assim como o Senhor encheu São Paulo dos seus carismas, dos seus frutos e de muita santidade, fazei com cada um de nós. Pai, fazei-nos amar a palavra que sai da vossa santa boca, a sua palavra de Jesus, o seu Filho. Vem, Espírito Santo, abrasar-nos de amor, de zelo, de carinho pelo Evangelho, pela Sagrada Escritura, pela sua doutrina, pela sua igreja, pelos irmãos. Nos ajuda a evangelizar, Senhor Jesus, conforme o Senhor evangelizou. Nos ensina a evangelizar. Sopra sobre nós, Senhor, nesta noite, o Espírito Santo que está em nós.
Dá-lhes uma nova missão, um novo envio, um novo alento. Tira-nos, Senhor, do morno, do lugar de calmaria, de descanso, da tristeza. Dá-nos a alegria dos frutos de Pentecostes nos nossos corações, Senhor. Abrasa-nos, Espírito Santo, com o fogo do teu amor. Renova nossas vocações, a diversidade de carismas e ministérios e serviços na igreja. Santifica o nosso profundo Espírito Santo. E produz em nós os frutos da fé, da esperança e da caridade, como produziste naquela comunidade tessalônica. Ou Paráclito, o Senhor foi testemunha com Paulo das obras de Deus lá. E o Senhor realizou, o Espírito Santo, muitas coisas através de São Paulo. E quer realizar, o Espírito Santo, através de nós. Pode realizar. Faz, Espírito Santo, a sua vontade, a vontade de Jesus e do Pai. Propaga o reino de Deus pela comunidade, santos anjos, por todos os nossos ministérios e serviços. Age abundantemente, Deus Espírito Santo, através de meus irmãos e minhas irmãs. Vem soprar um tempo novo, Espírito Santo. Vem chacoalhar a igreja, cada um de nós, nos prepara para a segunda vinda de Jesus Cristo que virá. Não sabemos, Espírito Santo, o dia e nem a hora, mas o que nos compete, amado Espírito, é estarmos preparados, com reserva de óleo, como as virgens, cheio de ti, cheio de unção, cheio do teu azeite, a transbordar, Espírito Santo. Com a lâmpada da alma acesa, com a graça, com a veste limpa, de todo pecado, toda mancha, iniquidade e vício. Vem, Espírito Santo, nos colocar em estado de vigília, de atitude, de vigília, de prudência, de oração. Não só por nós, por nossas famílias, mas por todos aqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. E nós dizemos a Ti, Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor, dá-nos esse amor que São Paulo tinha por Ti, tão apaixonado, Jesus. E que ele foi se configurando a Ti, amado Jesus. Imitando a Ti, ele dizia, ele está junto de Ti nesse momento, e está escrito na Sua palavra, que quem imitasse ele, te imitaria, Jesus. Tal era a intimidade, a conversão e o aniquilamento do eu dele, a vontade dele para fazer somente a sua. Nos ensina isso, Jesus, a te amar assim. Oh, Senhor, abraça-nos com esse amor. Aprofunda a evangelização em nós e em cada pessoa, em todas as pessoas que porventura vão passar por nosso caminho. A começar com os nossos dentro de casa, que trabalhamos, convivemos, escrevemos, pregamos, através das mídias, face a face, ou como o Senhor permitir, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta carta, e obrigado pela vida de São Paulo que está junto de Ti, e obrigado pelo Teu Espírito e por Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, sela a nossa união contigo. E venha, Jesus, vem, Maranatá, agora e no último dia. Vem na minha vida agora, e quando nós morrermos ou não morrermos, e no último dia que Tu voltarás como juiz para julgar os vivos e os mortos, e dar herança aos Seus eleitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, fiquem com Deus, nosso horário acabou. Até segunda-feira, se Deus permitir. Fiquem em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito.